Olá, pessoal, vamos estudar as medidas de posição. Muito bem. A primeira que nós vamos falar aqui é a média. A média é simplesmente você somar todos os números que você tem no conjunto de dados e dividir pela quantidade de números, né? É a soma de todos os números dividido pela quantidade que você tem. Veja esse exemplo. Uma pessoa saiu de casa no período de quarentena. No primeiro dia, usou uma máscara 2 vezes, no segundo dia, 4 vezes, no terceiro, 6 vezes e no quarto dia, 10 vezes. Qual foi a média de uso durante o período de 4 dias? Bom, a média da amostra é representada por x com essa barrinha aqui em cima, tá? Então, o que a fórmula pede? Que você some todos os números, xi é cada número aqui, e vai dividir pela quantidade de n. N é o tanto de número. Então, todos os números são, nós temos aqui, ó, 2, eu trouxe ele para cá, depois o 4, ele está aqui, eu trouxe ele para cá, esse 6 aqui agora vem, o 10, então eu tenho o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, dividido por 4. Vai ser aí 5,5. O que nós não devemos confundir é achar que a média é você sempre dividir por 2. Não pode, tá? A média é dividido pela quantidade de números que você tem, ok? Bom, a média é um parâmetro usado, né, por nós no dia a dia em vários momentos, né? Por exemplo, eu poderia citar a média do peso, a média de quilocaloria que nós ingerimos, média de velocidade, média das notas na escola, média no uso de medicamento, quantos medicamentos você tomou em média para dor de cabeça no mês, e por aí vai. Então, é um conceito bastante evidente, né, no nosso dia a dia. A mediana é aquele valor que encontra-se no meio do conjunto de dados após você escrever eles na ordem crescente. Etapas para calcular a mediana. Bom, a primeira coisa é você pegar o conjunto de dados, os números que você tem, e escrever eles na ordem crescente. Depois, você vai verificar se ele é par ou ímpar. O que é isso? É a quantidade de números. Então, no seu conjunto de dados, você verifica se a quantidade de números é par ou ímpar. Se for par, você usa uma determinada fórmula. Se for ímpar, é outra. Ok? Veja como usar a equação para um conjunto de dados com a quantidade de números ímpar. Bom, eu tenho aqui um conjunto de dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a quantidade é 9, significa que esse conjunto de dados aqui, ele é ímpar, para eu poder utilizar aqui a equação correta. A fórmula é assim, mediana é igual ao x, n mais 1 sobre 2. Como é que você utiliza essa fórmula aqui? Bom, lá no seu conjunto de dados, você procede da seguinte maneira. Em cada número aqui, você coloca um x para ele. Ó, x1 é o número 2, o x2 é o 5, o x3 é o 8, o x4 é o 11, e assim por diante. Você está nomeando cada número. O nosso n aqui é a quantidade de números que nós temos, é 9. Então, utilizando a fórmula, a mediana é igual ao x. Bom, esse x aqui agora vai depois ficar acompanhado de um número aqui. Se for, por exemplo, x1, quer dizer que eu tenho que pegar esse 2 aqui como resposta. Se logo depois desse x aqui tiver o número 5, aí eu vou pegar o número 13 aqui, ó. x5 é 13. Se aqui for o x6, então eu vou pegar o 15. E assim por diante. Então, no lugar do n aqui eu coloco 9, porque é a quantidade de números. O mais 1 é da fórmula, dividido por 2, né? Vai ficar, então, 10 dividido por 2. Aí fica x com o número 5 do lado. Esse 5 aqui, ó, esse número 5 apareceu dessa conta. 9 mais 1 dividido por 2. Então, o x5 é a mediana. Quem é o x5? É o 13, ok? É o número 13. A setinha está te mostrando aqui, ó.
Passando agora para um conjunto de dados que vai ser par. Então, vamos lá. Como usar a equação para um conjunto de dados par? Beleza, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai nomear eles, x1, x2 e assim por diante. A fórmula pede para você fazer o seguinte, x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1. Veja como fazer. Nós temos x, o n é 10, o dividido por 2 é da fórmula aqui, ó. O mais é da fórmula, o outro x, o 10 de novo, que é esse n aqui, é o mesmo, né? Dividido por 2, mais 1 é da fórmula, agora dividido por 2, que é da fórmula. Aqui vai ficar, então, o número 5, aqui vai ficar 5 mais 1. Então, fica assim, ó. x5 é esse primeiro aqui. O próximo é x6. 5 mais 1. Dividido por 2. O que fazer? Você pega o número do x5, que é o 13, está aqui. Pega o x6, que está aqui, que é o 15. Escreve da forma que está nessa equação aqui e vai ficar assim, ó. 13 mais 15 dividido por 2. Então, vai ser 14. Então, a mediana é esse pontinho vermelho aqui, ó, nesse local aí. Abaixo da mediana, nós teremos os valores 2, 5, 8, 11, 13. Acima da mediana vai ser 5, 19, 20, 22, 23. Ok? Um comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte. Quando o conjunto de dados ele for ímpar, basta você pegar o número do meio. Só isso. No anterior, era só você verificar o número do meio. Nesse caso aqui, quando é par, você pega os dois que estão aqui no meio, ó, é o 15 e o 13, e vai somar eles e dividir por 2. Então, no conjunto de dados ímpar, depois que você colocou na ordem crescente, é o número do meio. No conjunto de dados que é par, você pega os dois do meio, soma eles e divide por 2. E aí não precisa usar nenhuma fórmula, tá? Continuando. Agora é a moda. Moda é aquele número que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de dados, 3, 5, 6, 8, 12. A moda é o 3 porque ele é que aparece mais. É só isso, é conceitual, tá? Aqui não tem fórmula. Um outro exemplo aqui que vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho 3 e 3, 5 e 5, 6 e 6, 8 e 8. Como ninguém aqui, ó, nenhum número apareceu mais do que o outro, aqui não tem moda nenhuma. Isso aqui é amodal, tá? Não temos moda aqui. Quando não tem moda, chama amodal. Uma outra situação. 3, 5, 8, 10, 12, 13. Ninguém aparece mais do que o outro. Então, aqui também não tem moda. Zero moda. É amodal. Nenhum valor se repete. Vamos agora para outra medida de posição que chama quartil. Então, está escrito aqui quartis, porque na verdade são 3. Eles são os valores que dividem o conjunto de dados em 4 partes aproximadamente iguais. Veja bem aqui, ó. Uma parte, a outra e a outra. É pegar o conjunto de dados e dividir em 4 partes aproximadamente iguais. O Q1 representa 25% dos dados, o Q2 é 50%, e ele sempre é igual à mediana, o Q3 é 75% dos dados. Vejamos então como fazer. Primeira coisa é escrever os valores na ordem crescente. A segunda coisa é verificar se o conjunto de dados ele é par ou ímpar. Lembrando, para ver isso, basta você verificar a quantidade de números, tá? Quando a quantidade de dados for par, usamos as seguintes equações. Uma é essa aqui, a outra e a outra. Bom, o Q1, o Q2 e o Q3. O Q2 se você preferir calcular a mediana, ao contrário de usar essa fórmula aqui, pode também. Você chega no mesmo resultado. Vamos ver como que utiliza. Eu deixei aqui as 3 fórmulas para a gente poder ir mostrando onde que coloca os números, né? Considera a série de dados abaixo, 2, 3, 5, 8, e aí vai. Nós vamos nomear os números, x1, x2, 3, até você finalizar, ok?
Vai verificar se é par ou ímpar. A quantidade de números é 8, então é um conjunto de dados par. Vou usar a forma, né, adequada. E como que ficou agora? Bom, se você olhar aqui em cima, o jeito de fazer é assim, ó, x 1 vezes n sobre 4. Aqui, ó, 1 vezes n. O n é 8. 1 vezes 8, dividido por 4. Aqui agora você repete. 1 vezes n dividido por 4 mais 1. Quando você faz essa continha aqui, ó, 8 por 4 é 2. Aqui, ó, 8 por 4 é 2, com mais 1 vai ficar 3. Então fica assim, ó. Esse primeiro aqui, que eu estou mexendo com esse pontinho vermelho, os 2, porque é 8 dividido por 4. x2. Quem é o x2? Ó, olha o pontinho vermelho. O x2 é o número 3. Então, eu vou escrever o 3 aqui, ó, nesse local aqui. O próximo, 8 dividido por 4 é 2, com mais 1 é 3. Então, aqui vai ficar o x com o número 3 do lado. Aí vai ser x3. Quem é o x3? Bom, eu vou lá e verifico. O x3 é o número 5. Coloco ele aqui. Aí vai ficar, então, 3 mais 5 dividido por 2. Vai dar 8 dividido por 2 é 4. Então, o quartil 1 fica entre o 3 e o 5. É o número 4. E abaixo desse quartil nós temos o número 2 e 3. E acima dele os demais. Bom, o quartil 2 sempre é igual à mediana, tá? Você então verifica aqui na fórmula que está assim, que, ó, 2 vezes n sobre 4. Volta aqui, ó. 2 vezes n, que é 8, dividido por 4. 16 dividido por 4, aqui fica o número 4. Nesse local agora vai ficar o número 5, porque 16 dividido por 4 é 4, mais 1, 5. Bom, nesse local aqui fica 2 vezes 8 sobre 4. 16 sobre 4 é 4. Então, aqui vai ficar o x4. Quem é o x4? É o número 8. O próximo vai ser o número 5. 16 por 4 é 4, com mais 1, 5. Vai ficar x5. Quem é o número x5? Vai ser o 9. Então, recapitulando. Nesse local fica x4 e aqui o x5. Vai ser o 8 mais o 9. 8 mais 9 dividido por 2 vai dar 8,5. Então, a mediana ou o quartil 2 fica nesse local aqui, é o número 8,5, no meio desses dois. Abaixo do quartil 2, nós temos o 2, o 3, o 5 e o 8, e acima dele, 9, 12, 13 e 15. Muito bem. E o terceiro quartil agora. Terceiro quartil eu tenho 3 vezes n, dividido por 4. Então, é 3 vezes 8 dividido por 4, vai ser 24 por 4. Vai dar 6. Se nesse lugar aqui eu tiver o 6, o de cá vai ser o 7. É 6 mais 1. Então, o x6, ele vale quanto? Ele vale 12. Tá? E o x7 é 13. Então, aqui vai aparecer 12 mais 13. 12 mais 13 dividido por 2, que é o restante dessa fórmula aqui, ó. Tá? Fica 12,5. Então, o quartil 3 fica entre o número 12 e entre o 13. É 12,5. Depois do terceiro quartil, nós temos o 13 e o 15. E abaixo do terceiro quartil, o restante desses números aqui, ó, 2, 3, 5, 8, 9, 12. Muito bem. As medidas de posição, então, são essas aí. Média, mediana, a moda e os quartis. Um abraço para vocês. Se esse vídeo tiver feito sentido para você e te ajudou, compartilhe, divulgue e não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço.